Bom, então eu vou pôr em tela aqui aquela atividade 2 de função exponencial. A gente vai estar fazendo a correção aí. É, pronto. Então aqui a gente tem essa atividade 2, que é para a gente identificar aí no gráfico aí, né, qual que é a função qual que é o gráfico aí que representa cada função dessa questão aí, tá? É, então aqui a gente vai iniciar pelo item A, né? O que a gente deve estar fazendo aí? A gente vai estar conferindo aí gráfico por gráfico, né? Para ver qual é que aí corresponde. A gente vai começar na ordem aí, sequencial mesmo, tá? A gente vai conferir aí item por item. Aquele que bater, a gente já pula para o próximo. Assim a gente vai seguindo aí. No caso da letra A, a gente tem a função f de x igual a 3x mais 1. 3x mais 1, tá? Iniciando aí por essa questão letra A. Bom, então eu vou conferir aí inicialmente para ver se esse gráfico 1, desse item 1 aí, se confere ou não, né? Então, eu vou fazer aqui o item 1, fazendo a conferência dele aí. Primeiro eu vou colocar o ponto aqui, o qual a gente vai estar conferindo, tá? Esse ponto é o ponto que a gente tem a identificação do gráfico. Então, olhando para esse gráfico 1 aí, a gente tem o ponto qual o valor de x é 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, P1, separado por vírgula, e o valor correspondente de y é 3. Tá? Então, a gente tem esse ponto aí, vou chamar aqui esse ponto de P, né? Que é 1 e 3. Então, eu vou simplesmente estar fazendo a substituição para ver se confere. Então, aqui eu vou pegar a função lá, substituindo. Lembrando que esse valor é o de x, o 1, e esse 3 é o valor de y. Então eu vou pegar aqui e substituir lá na função. Vai ficar então 3 elevado a 1, que eu estou substituindo aqui o x por 1, somado mais 1. Esse valor, seguindo aí o critério aí desse ponto P, tem que resultar em 3. Então aqui temos que 3 elevado a 1 mais 1 vai ser 2, né? 3 elevado ao quadrado tem que ser igual a 3. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que resulta em 9. E 9 é diferente, vou colocar assim, né, o símbolo, diferente de 3. Portanto, esse gráfico aí do item 1 não conferem com essa função. Tá? Então, a gente vai conferir agora o outro gráfico. Vamos agora fazer o gráfico 2, o item 2. Nesse item 2, temos o ponto. Vamos pôr o ponto A aqui mesmo, o ponto A. A gente conferir esse ponto aí. Esse ponto A, ele é 1 do x, colocar 1 do x e 1 do y. Então eu vou substituir lá na função para a gente ver se confere. Então a função foi dada 3, no lugar do x eu vou pôr 1, somado mais 1, tem que ser igual a 1. E aqui, no caso, o expoente vai ser 2, né? Mesma coisa, 1 mais 1, 2. 3 ao quadrado tem que ser igual a 1. 3 ao quadrado, sabemos que é 9, né? Então, 9 é diferente de 1. Portanto, nesse segundo item também não confere, né? Então, vamos partir para o terceiro item. Terceiro item, o ponto, vamos chamar esse ponto aqui do terceiro item de B. O ponto B, o ponto B, temos aí o valor de x menos 1, né? Menos 1, e o valor de y 1.
Bom, então fazendo a substituição, vamos ter o que 3 elevado a menos um com mais um, né? Que olhando aqui para a função, ó, é 3 elevado a x mais um. Esse valor tem que resultar em um. Então, aqui, fazendo a soma aqui, né? No caso é menos um com mais um é zero, né? Então, 3 elevado a zero tem que ser igual a um. 3 elevado a zero, qualquer valor de potência onde o número, a base, qualquer base que tenha o expoente zero é sempre igual a um, né? Então, aqui, 3 elevado a zero é igual a um, que conferiu aí o resultado um, né? Foi dado aí desse ponto. Então, portanto, esse item 3 confere com a fração, com a função aí da letra A, certo? Então, o, a letra A, podemos colocar aqui item 3, terceiro item. Bom, então agora a gente vai partir aí para o B, né? Vamos fazer aqui agora a função aí da letra B. Então, a letra B foi dada g de x é igual 2x, 2 elevado ao expoente x, somado mais um. Esse 1 aqui está na base, né? Diferente do primeiro, que também era expoente. Bom, fazendo a substituição, começando aí também para o item 1, né? O item 1, temos o item 1 temos o ponto que é o ponto P aí, ó, que a gente denominou como P, é 1 e 3. Então a gente vai conferir 1 e 3 dentro dessa função para ver se confere, né? Então temos que 2, fazer aqui embaixo, 2 elevado a 1 somado mais 3, somado mais 1 tem que ser igual a 3. Então o valor correspondente aí de y. Bom, resolvendo aqui, ó, essa potência aqui, vamos ter ó, 2 elevado a 1 é 2, somado mais 1 tem que ser igual a 3. 2 mais 1 é 3, então 3 é igual a 3, conferiu. Então, essa letra B, identificamos aí que é o item 1, né? Então aqui, vou colocar aqui o item 1, na letra B. Agora conferindo aí a letra C, conferindo aqui a letra C, fazer aqui. A letra C foi dada a função h de x. Aí temos a base em forma de fração, né? Meio, elevado a x e diminuir 1 aqui, subtraindo 1. Bom, o gráfico do 1 já identificamos, né? Então agora a gente vai pular para o 2. Se já identificamos que o 1 pertence aí representa a letra B, então a gente vai pular já para o gráfico 2. Então, conferindo aí o 2. O item 2, o ponto A aí, que denominamos como ponto A, é 1 e 1, né? Um do X e um do Y. Então, fazendo a substituição, vamos ter 1 sobre 2 elevado a 1 menos 1 tem que ser igual a 1. Uma base que tem um expoente 1, ela mantém, né? Então aqui simplesmente resulta aí na mesma base meio, que subtrai 1, tem que ser igual a 1. Bom, aqui a gente teria que tirar aqui o MMC, né? O MMC, eu acho que eu vou abrir uma nova folha aqui, né? Pra gente... Que aqui encheu aqui
É, melhor abrir uma aqui. Bom, nessa. A gente ficou lá, no caso, na letra. Deixa eu voltar aqui. É o item na letra C. Chegamos aí em meio menos um, que tem que ser igual a um, né? Bom, aqui a gente tem uma subtração aqui de fração, né? A gente teria que tirar o MMC. Vamos fazer aqui de cara, a gente sabe que não vai dar esse valor, né? Mas vamos até fazer isso aqui, que é a maneira de a gente estar revisando, né? O MMC, aqui ó, a gente coloca o 1 aqui embaixo, aqui ó, para ficar uma fração também, para a gente ficar mais visível para a gente aí. Então aqui, o MMC entre 2 e 1 é o 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, vai ser igual a 1. Menos, agora 2 dividido por 2 vai dar 2, que multiplica 1. Então aqui vai resultar em 2. Isso tem que ser igual a 1. 1 subtraindo 2 vai ser igual a menos 1 sobre 2. Mantém a mesma base. Então, menos meio é diferente de 1, né? Então, é diferente de 1, portanto, esse gráfico aí do item 2 não confere com a letra C. Então, agora a gente vai conferir o outro aí, né? O outro item. Vamos conferir aí o item, só voltando aqui. Agora a gente vai conferir o item. O item 3, a gente já também identificamos aí que pertence aí representa a função da letra A. Então agora só restou 4 para a gente aí, né? Tem que ser esse 4 aí. O 4 aí, a gente tem os pontos. Vou colocar o ponto aqui. Vou colocar o C. Então aqui o ponto C, o qual é de x é menos 2 e de y é 3. Então aí o ponto C, vamos lá para outra página lá, né? A gente fazer o cálculo lá, menos 2 e 3. Então aqui o gráfico, no caso aí do 4, né? O item 4, ele deu o ponto aí que identificamos menos 2 e 3. A gente vai conferir a função. Que a função da letra C, ficou lá na outra página, vamos fazer aqui, ó. A função da letra C foi dada lá, ó, f de x igual a meio elevado a x, subtraindo 1. Então a gente vai substituir essa função. Na verdade, lá acho que foi a letra H, mas o que vai importar é a lei de formação. Então aqui, fazendo a substituição lá de x por menos 2. Então vamos ter meio elevado a menos 2, subtraindo 1, tem que ser igual a 3. Bom, quando a gente tem o expoente negativo, o que, é que a gente precisa fazer? Passar ele para o denominador, né? Então, vou trazer ele para cá, que a gente precisa passar para o denominador. Então, aqui vai ficar o 1 no numerador, e no denominador a gente coloca 1 sobre 2, agora o expoente positivo, né? Esse 2 ele passa a ser positivo. E aqui mantém aqui a subtração por 1, e o resultado aqui tem que ser igual a 3, para conferir. Bom, resolvendo então aqui embaixo, vamos ter 1 que divide por... Aí aqui, ó, 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. Isso aqui, subtraindo por 1, tem que ser igual a 3. Bom, então aqui a gente tem uma divisão de fração, mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Então aqui ó, vai ficar 1, que multiplica, aí o 4 vai para o numerador e o 1 para o denominador. Observe que invertiu essa fração aqui, né? Por conta que era divisão, agora a gente transformou em multiplicação. Esse valor, subtraindo 1, tem que ser igual a 3.
1 vezes 4 dá 4. 4 dividido por 1, o próprio 4. Subtraindo 1, tem que ser igual a 3. 4 menos 1, 4 menos 1 igual a 3, portanto, 3 é igual a 3. Então, é a representação verdadeira aí, né? Conferiu o valor. Portanto, então, o item C, a função aqui da letra C, conferiu aí com o item 4. Bom, então agora só restou aí a letra D para o 2, né? Que é o ponto 1 e 1. A letra D foi dada aí ao 4 elevado a x menos 1. Podemos conferir, né? Vamos só conferir para a gente ter a certeza mesmo que está correto, né? Nós sabemos que só restou ela, então só pode ser a verdadeira. Porém, vamos fazer tirar aqui a prova real para a gente realmente ter a certeza, né? Então aqui, só voltando lá na função, a função foi dada i de x, que é 4x menos 1. Então aqui a função dada foi i de x, que é igual a 4 elevado a x menos 1. 4 elevado a x menos 1. E o ponto A, que identificamos no item 2, o ponto foi um ponto A, denominamos como A, foi 1 e 1, né? Só conferindo se é isso mesmo. Aqui o ponto A, 1 e 1, certo? Então, vamos lá então aqui para a gente conferir se bate aí esse valor. Bom, fazendo a substituição, então, vamos ter 4 elevado a 1, subtraindo por 1, tem que dar o resultado 1. Então, vamos ter 4, 1 menos 1 dá 0. 4 elevado a 0 tem que ser igual a 1. 4 elevado a 0, sabemos que é 1, né? Expoente 0. 1 igual a 1, verdadeira. Por isso, conferem aí essa letra D, confere com o item 2. Tranquilo? Conseguiram entender aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Deu para entender, professor? Tranquilo, né? Então vamos na próxima questão aí. A próxima questão, temos aí, né, a questão número 2. Dada a função f tal que f de x é igual a 5x, determina. Aí a letra A, ele pede F4 e F3. Bom, então vamos lá. Quando temos essa situação aí, né, de fração aqui, divisão, foi dada a função aqui, né, a função, ó, que é f de x é igual a 5 elevado ao expoente x, e a gente vai substituir, tá? Então, o item A, o f de x igual a 4, dividido para o f de x igual a 3. Tá? Quando ele dá a situação aqui, ele quer simplesmente que a gente substitui lá na lei de formação, aonde for x, a gente vai substituir por 4. Tá? Então aqui vamos ter, ó, pegando a função, né, que é a função que foi dada, essa função aqui, ó, a gente vai simplesmente pegar quando substituir o f de 4, a gente pegar o valor de x e substituir por 4. Então, vamos ter que 5 elevado a 4, expoente 4, dividido. Agora aqui o f de 3, quando for x, a gente vai simplesmente substituir por 3. Então, vai ficar, ó, 5 elevado ao expoente 3. Bom, então a gente tem essa divisão aqui, né, de potência, com a mesma base. Então, aqui, se a gente não há necessidade de a gente tá fazendo aquela multiplicação, né? 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, sabendo que vai dar um número alto aí.
Então, aqui, o objetivo dessa questão aqui é fazer com que a gente aplique aquela propriedade de divisão com mesma base, divisão de potência com mesma base, que é a gente simplesmente subtrair aqui os expoentes, né? Mantém a mesma base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar aqui 4 menos 3. Então, 5 elevado a 4 menos 3 vai dar 1, né? E 5 elevado ao expoente 1 é o próprio 5. Tá? Então, a gente aqui temos que ter o domínio, né, dessa propriedade, que mesma base a gente subtrai os expoentes. E assim a gente vai repetir aí na letra B, né? A letra B, ó, é f de 3 dividido por f de 2. Então aqui, ó, letra B, vou fazer aqui de forma direta, que lá a gente já tem já os valores aqui, né? Aqui daria até para fazer aqui mesmo. Vamos fazer aqui, a gente já entende melhor aqui a questão. Então, f de 3, substituir o x por 3, ficar 5 elevado a 3, dividido f de 2, então vai ficar 5 elevado ao expoente 2, que é 5 ao quadrado. Aqui é subtração dos expoentes, né, porque é a mesma base, então vai ficar 5 elevado ao expoente 3 menos 2. 3 menos 2 sabemos que é 1, então 5 elevado a 1, que resulta aí em 5. Bom, o item C. O item C a gente vai substituir o x por 2, então vai ficar 5 ao quadrado, subtraindo 5 elevado a 1. Desculpa, dividindo, né, por 5 elevado a 1. Subtraindo os expoentes vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 5 elevado a 1, que é o próprio 5. E por último aqui, vamos ter f de 1 e f de 0, né? Então, vai ficar 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a 0. Quando a gente subtrai aqui, ó, 5 mantém a base, 1 menos 0, vai ficar 1 menos 0 é o próprio 1. Então, também resultou aí em 5. Tá? Então, essa aqui ele fez a diferença de todos aqui dessa divisão é apenas de 1, né? Por isso que manteve a mesma base. Bom, continuando aqui, tem os tópicos aqui, né, da letra. Primeiro tópico aí, o que você observa nos resultados encontrados? Os resultados encontrados foi 5, né? Todas as letras aí foi 5. O mesmo resultado. Por que esse mesmo resultado? Porque aí a diferença dessa divisão aí foi apenas de 1, tá? De um número, ó, sempre o 4 dividido por 3, 3 dividido por 2, 2 dividido por 1, 1 dividido por 0. Quando se fala aí, no caso aí, da substituição do valor de x. Então, a tendência é que sempre que você fazer essa divisão com apenas 1 de diferença no caso aí do expoente, né, sempre vai manter o mesmo valor da base. E no caso aí, a base foi 5. O segundo tópico aí, refaça os itens anterior empregando a lei de formação quarto de x. Então aqui, ó, esse item, vou separar aqui. Então esse item aqui, ó, ele quer que a gente pegue essa função f de x igual a 1 dividido por 4 elevado ao expoente x, e aí a gente substituir aqueles mesmos valores lá, né? F de 4 dividido por f de 3. Então vamos fazer essa substituição aí para ver o que acontece. Substituindo o item A, vamos ter 1 sobre 4 elevado ao expoente 4 dividido. Aqui eu estou fazendo de forma direta lá, eu estou olhando lá para o item e já fazendo a substituição, dividindo por mesma base, agora o expoente 3, que eu vou manter a mesma base, né, de 1 quarto, e aí eu vou subtrair 4 menos 3. 4 menos 3 é igual a 1,
portanto, aí, resultou na mesma base, né? No caso aí, resultou, o expoente 1 é o mesmo, então, mantém a mesma base. O item D. O item D, vamos ter a base 1/4 dividido, no caso, por 3, desculpa, o expoente 3 dividido por 1/4 o expoente 2. Fazendo a subtração de 3 menos 2 também vai dar 1, né? Ou seja, vai manter. O expoente 1 vai manter aí a mesma base. E assim por diante, né? Se a gente for fazer o C aqui também, vamos ter 1/4 elevado ao expoente 2 dividido por 1/4 elevado ao expoente 1. Quando a gente faz a subtração dos expoentes, aqui a caneta não acompanhou. Bom, então aqui fazendo a subtração também vai ser igual a 1, né? Então aqui mantém a base, que é 1/4. O expoente 1, ele mantém o mesmo, né? Então aí já é o resultado da C. E assim sucessivamente, né? Se for fazer o C aí também vai acabar mantendo a mesma base. Então, é o que podemos concluir aí? Os valores encontrados relacionam-se com o valor da base da função? Sim, né? Então, no caso aqui, ó, sim, relacionam, porque a diferença dos valores aí substituído de cada item desse é apenas de 1. Tá? Então, sempre quando fazer a divisão, que a gente aplica a propriedade, e aí a gente resulta no expoente 1, que mantém a mesma base. Tá? Que é, no caso aí, o que podemos concluir, né? E sempre aí, quando a diferença dessa substituição do valor de x é apenas de 1, e a gente faz a divisão, mantém sempre o valor da mesma base. Tá? Que é a observação feita aí desse item. Bom, então essa atividade de função exponencial era isso, né? Tinha esse objetivo de vocês, primeiro, entender essa questão dessa substituição aí, né, do valor de x, empregando aí esse valor, também saber aplicar essa propriedade, né, de mesma base, e aí é isso. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão aí? Tranquilo? Tranquilo, né? Então é isso, pessoal. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje, fazer essa correção aí. A próxima aula a gente dá continuidade lá, tem a atividade em aberto, tá? Para vocês responderem. Então, aproveita esse restante da aula aí